O Poder Judiciário do Rio de Janeiro lançou o programa Adoção em Pauta, um esforço concentrado de juízes e servidores do Tribunal de Justiça para agilizar os processos de adoção de crianças e adolescentes no estado. De janeiro a abril deste ano, mais de 450 sentenças já foram emitidas. O empenho da Justiça do Rio é uma tentativa de diminuir o desencontro entre crianças e pais adotivos. No Brasil, mais de 6.500 menores estão no Cadastro Nacional de Adoção, aguardando uma família, e cerca de 30 mil candidatos esperam uma criança para adotar. Aqui no estúdio eu vou conversar com a deputada Tia Ju, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Idoso da Alerj, com a juíza Mônica Labuto, da Terceira Vara da Infância, Juventude e Idoso da capital, e com Silvana do Monte Moreira, da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. Sejam bem-vindas ao nosso programa. Eu gostaria de começar perguntando à doutora Mônica, quais são os maiores entraves, as maiores dificuldades que hoje ainda existem no processo de adoção? Bom, as dificuldades decorrem também do número exacerbado de processos na vara da infância, né? O fato da maioria das varas da infância terem acumulado outras competências, como idoso, e uma população de idoso imensa também no Rio de Janeiro. E o fato da vara da infância trabalhar, na grande maioria dos casos, também com os adolescentes infratores, em que teve um aumento muito grande de atos infracionais. Então, com isso, o número de processos na vara da infância aumentou muito e dificulta o término dos processos de adoção. Agora, fora essa questão, temos também a questão do número de funcionários da equipe técnica, né? É necessário que a gente tenha um aumento da própria vara de psicólogos, assistentes sociais, comissários, que possam agilizar um pouco esse processo. E o número de demandas é alto, o número de adoções aumentou, e a gente ainda está com uma equipe técnica um pouco reduzida em relação à necessidade das varas da infância. Quanto tempo, mais ou menos, dura um processo de adoção na Justiça? Aqui na capital, porque há uma diferença entre o andamento na capital e o andamento no interior. Então, aqui na capital, em média, não termina antes de um ano um processo de adoção. Que já é um grande avanço, né, doutora? Na nossa ótica, assim, já é um grande avanço, porque alguns casos demoram muito mais, né? E com o esforço concentrado de alguns juízes, incluindo a doutora Mônica Labuto, doutor Sérgio, doutor Pedro, que tem se empenhado, apesar desse acúmulo grande de demandas, né, que não só especificamente da adoção, mesmo assim o esforço concentrado de vocês tem ajudado e contribuído muito. E quanto mais o tempo passa, é pior para a criança, né, doutora? Não, sim, efetivamente, quanto mais tempo vai demorar a criança no abrigo... A criança fica onde? Ela fica no abrigo enquanto esse processo... Exatamente, não, depende. Alguns casos, o juiz aqui no Rio de Janeiro é comum isso acontecer, suspende o poder familiar dos pais e já coloca em família substituta antes da sentença. Isso alguns. Outros preferem aguardar a sentença para fazer a colocação em família substituta. Mas, de qualquer maneira... É o juiz que determina? Na verdade, vai ser avaliado caso a caso, de acordo com o processo e os motivos que levaram à perda do poder familiar. Só que, evidentemente, seja estando a criança no abrigo ou estando a criança já em poder dos adotantes, os adotantes ficam preocupados em que possa haver alguma reversão e ficam ansiosos porque efetivamente ainda não tem a certidão de nascimento em nome dos filhos adotivos. Então isso também traz um certo nervosismo na própria relação uma insegurança, e uma insegurança entre os adotantes e aquela relação já estabelecida, né? Porque a relação já está estabelecida, uma relação de afeto entre a criança e os adotantes, e sem a sentença todos ficam bastante seguros. Entendi. Deputada, a senhora preside aqui na Alerj, a Comissão da Criança, Adolescente e Idoso, né? Como é que o Poder Legislativo pode ajudar aí nessa questão? Nós temos tentado contribuir o máximo, no meu caso, através de projetos de lei, que sempre a gente pede a sugestão daqueles que militam na causa mesmo ali, efetivamente, dos juízes, dos advogados, para que a gente possa dar... E sabem o que pode melhorar no dia a dia, né? Pode contribuir para esse trabalho tão intenso deles,
Nós aprovamos o ano passado um projeto de lei da minha autoria e do deputado Conte Bittencourt, que foi a questão da isenção das custas dos emolumentos, das certidões para os adotantes, que se tornavam um pouco de entrave por conta do custo, né? Então foi aprovado, sancionado, hoje é lei. Nós temos 2 projetos de lei tramitando também, que um é para o auxílio para aqueles funcionários que estão em cargos comissionados, como o caso da Assembleia Legislativa. Eles são assessores em cargos comissionados. O servidor público, ele recebe um auxílio quando ele adota uma criança, mas os comissionados não. Então já estamos com um projeto em tramitação. Isso tudo para estender esse benefício também para aqueles que têm cargo comissionados. E a questão da divulgação, da valorização, da adoção, que também é outro projeto que está em tramitação nosso, da minha autoria, que é no mês de maio, que é o dia, que é o mês, eu gosto de estender. Tem um dia, mas eu estendo para o mês inteiro. Mês Nacional da Adoção. Da adoção. O mês Nacional da Adoção, incluindo no contra-cheque dos servidores públicos e dos comissionados, vindo aquela chamadazinha, né? Para todo mundo para todo mundo ter ciência sobre isso. Exatamente, porque só na conversa, no trabalho de formiguinha que a gente tem no dia a dia, a gente consegue derrubar muitos mitos sobre a adoção, com pessoas que acabam aderindo. Só essa semana já incentivei umas 10 pessoas a entrar no apadrinhamento afetivo. Excelente. Né? Então, que é também algo que a gente busca e se esforça, porque são aquelas crianças que já saíram do perfil para adoção, o perfil preferido, né, da maioria para adoção, e que vai ter um padrinho ali que certamente vai acabar adotando aquela criança. Então, só no trabalho de formiguinha, se a gente tiver mais divulgação, mais explanação, tem aí no domingo, aproveita agora o espaço para convidar todos, 9 horas da manhã, domingo, no Posto 6 de Copacabana, grande caminhada pela adoção, com pais, a OAB está presente, os grupos de apoio à adoção, Tribunal de Justiça, a sociedade civil, os pais que adotaram, os pais que desejam adotar, todo mundo caminhando de uma forma linda. As crianças, as crianças, adolescentes, a caminhada é coisa linda, é muito bonita. Então, assim, e a nossa contribuição quanto legislativo, né, na minha atribuição, é contribuir através de projetos de leis, de ações que a gente possa ajudar e favorecer o trabalho deles também, que tem os juízes, para que esse processo seja cada vez mais rápido, enfim, mas essa questão que... A questão da caminhada da adoção, eu queria destacar uma que aconteceu, foi 2013 ou 2014, que uma menina que tinha sido adotada por um casal estava na caminhada da adoção. E o meu abrigo participou. E a irmã dela estava no abrigo, foi para a caminhada com o abrigo. E depois da caminhada da adoção, essa mesma família que tinha adotado a irmã, adotou a irmã que teria ido na caminhada. Ou seja, juntos se encontraram na caminhada da adoção, os adotantes com o abrigo que levou algumas crianças, e acabou gerando um processo de adoção que foi estar até finalizado. Quer dizer, é uma coisa interessante. É uma coisa muito né? bacana, muito bacana. Eu me lembro o ano passado, que é a segunda vez que eu participo, que eu comecei na legislação passada, eu não tinha um conhecimento por falta dessa divulgação. Hoje eu me empenho muito para divulgar esses movimentos, porque eu não participava e eu sou adepta à adoção, até mesmo porque eu sou filha de um pai que foi adotado por uma família e que hoje faz parte da minha família toda adota, né? Então, assim, está no sangue, a adoção está no sangue. E a divulgação é importante. Então, hoje eu sou uma grande militante que corro atrás de mídias, de informação, que pode nos ajudar e contribuir para essa divulgação mais ampla. Porque é uma coisa linda, maravilhosa. E os mitos todos caem por terra quando as pessoas se encontram com as famílias que adotam e que veem que a vivência e tudo que elas vão passar é como todo mundo passa quando tem os seus filhos que gestam no seu ventre, né? A adoção é uma gestação no coração. É um ato de que... Eu sempre digo, é o desejo de ser pai, de ser mãe, de constituir família, de amar, de dar carinho, de dar afeto, que surge do coração. Então, não tem diferença nenhuma, só que a gestação, ao invés de ser no ventre, é no coração. Que bacana. Eu queria ouvir um pouquinho da Silvana, essa questão dos grupos de adoção. Como é que eles funcionam? Como é que é o trabalho? Os grupos, eles já existem há mais de 20 anos. Hoje nós temos cerca de 136 grupos no Brasil inteiro. O Rio de Janeiro, assim,
pioneiro, tem vários grupos. E o que é que esses grupos trabalham de forma voluntária, porque eles são formados por advogados, psicólogos, assistentes sociais, mas em sua quase total maioria, pais e mães por adoção, né? Então, a gente trabalha a adoção interracial, trabalhava muito mais, né? Quando a adoção interracial ainda era tratada com um certo pudor, não vou dizer preconceito, mas com um certo pudor. Trabalhamos a adoção múltipla, grupo de irmãos, adoção tardia, a partir dos 8 anos, e adoções especiais, crianças com problemas motores, ou HIV, ou alguma outra doença. E o que a gente busca mesmo é tirar os preconceitos e mostrar que filho é filho, e que a gente não escolhe o filho que a gente gera, do mesmo jeito que a gente não pode colocar milhões de expectativas num filho que a gente adota, porque a criança não vem com ISO 9.000, 10.000, 12.000, criança vem do jeito que vier, a que a gente gesta, a que a gente adota. Eu tenho filhos das duas formas, os dois dão problemas do mesmo jeito, dão alegrias do mesmo jeito, e são filhos. É filho sem adjetivo, que eu acho que isso é a coisa mais importante que existe. Verdade. E o trabalho é feito com reuniões? Como é que é? A gente geralmente se reúne uma vez por mês, e nessas reuniões a gente trata do que é a adoção necessária. A revelação. Não existe a necessidade de uma revelação. Um momento onde é para a família para dizer, você foi adotado. A adoção, ela nasce junto com a criança. É o meu filho do coração, é o filho da minha alma. O Procurador de Justiça, Sávio Bittencourt, sempre utiliza a expressão DNA da alma. Na família formada por adoção, o DNA da alma existe em todos e é o mesmo. Então, a gente trata essas questões. Até um tempo atrás ainda tinha um tabu em relação a isso, né? A fulano não sabe que é adotado. Acho que isso não existe mais. Mas existe? Não, porque hoje em dia ainda existe, mas quando chega para o judiciário, a adoção formalizada, digamos assim, às vezes acontece de um ou outro caso da criança não saber, mas eu não faço audiência sem que haja revelação. E a família que tem que revelar, não sou eu na audiência. Então, às vezes acontece... Isso cria alguma dificuldade ou não? Algumas famílias têm dificuldade, tem até que fazer psicoterapia para poder fazer essa revelação, para poder formalizar o processo. Mas depois que faz, que tudo é colocado às claras e a verdade vem à tona, o negócio flui muito melhor. Verdade. Então, na verdade, nos casos de habilitados, porque isso são adoções em geral mais antigas, no caso dos novos habilitados, todos já são preparados no sentido de que, ao receber a criança já tem que saber desde o início qual a forma que vê o mundo. E ter também a possibilidade, se a criança quiser, quando completar a maioridade, de querer conhecer sua família biológica, caso seja interesse desta pessoa. Inclusive, os processos de adoção, eles não são incinerados, os processos de adoção são guardados no arquivo, para caso futuramente queira saber da sua história, e não se pode ir atrás, pode até acessar. Então, isso está previsto, inclusive, na lei, essa possibilidade de querer ter acesso à sua história. Não é muito comum, realmente, o adulto ir na vara da infância para buscar isso. Mas também, talvez, pelo fato dos próprios habilitados já começarem a lidar com isso desde cedo. E aí já tem uma naturalidade. Já esclarecem os fatos perguntados pela criança quando eles aparecem. Claro. Então, essa é a melhor forma, efetivamente, de lidar com o processo de adoção. E a gente vê nos grupos de apoio e também nas caminhadas, como isso é uma coisa absolutamente natural para a criança. Totalmente. Absolutamente natural. Fazem até festa. Talvez seja até mais tranquilo para a criança do que para os pais, em algumas situações, né? A criança lida melhor com... A criança se sente especial. Ela se sente escolhida. Exatamente, escolhida. Então, a gente sempre diz... você foi escolhida por nós, mas também nos escolheu. É uma via de mão dupla, entendeu? Então, isso deixa a criança com aquela autoestima super em alta, né? A autoestima em alta fica até interessante, mas super forte. E se sente especial. E as crianças são especiais, gente. Sejam elas adotadas ou naturais, entendeu? Obrigada, Silvana. Eu vou fazer um intervalo rapidinho. A gente volta já com o Alerj Debate.